Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Contacto Direto. A busca por antibióticos sem prescrição médica tem sido uma prática constante no mundo e, em particular, em Moçambique. A automedicação, que já é um problema de saúde pública, tem sido associada a vários fatores, como, por exemplo, a ineficiência dos serviços de saúde, entre outros. Acompanhe nesta parte do programa a percepção de vários cidadãos sobre este assunto. Nos últimos tempos tem sido reportada a frequência de casos de automedicação. Há cada vez mais cidadãos que recorrem às farmácias em busca de medicamentos sem a prescrição médica, perigando a saúde. A situação já é antiga e muitos são os fatores que levam à automedicação, mas nos tempos que correm há um novo fator a ter em conta. Eu diria que é a questão mesmo prioritária por causa dessas manifestações, porque já estamos a ver que cada dia que passa, ou cada semana que passa, temos novas versões de manifestações. E eles não podem correr risco de abrir naquela situação para podermos termos os medicamentos em casa ou as receitas recetadas nos hospitais por causa dessa situação de manifestação. Então, esses dias que nós não temos manifestações, então aproveitamos fazer um pouco de estoque, irmos ao mercado, irmos à farmácia, aproveitar fazer algumas consultas, diria, nos hospitais. Então, é mais ou menos isso. E conseguiu aqui obter todos os medicamentos necessários? Diria aqueles que eu queria, sim, porque são medicamentos que em casa temos problema de dor de cabeça. Não são medicamentos recetados, não. São compromissos que sempre são prioritários, né? Estamos a falar de ibuprofeno, estamos a falar de paracetamol, aspirina, e etc, etc. Aqueles essenciais, diria. Então, é mais ou menos isso, porque a saúde está em primeiro lugar. E o resto fica para depois. Numa altura em que a incerteza marca os dias em Moçambique, seja por simples fato de precaução sobre eventuais doenças ou para o tratamento de enfermidades, vários são os cidadãos que aproveitam os dias mais calmos para adquirir os fármacos em alto estoque. Crianças, e temos família em casa, qualquer eventualidade, tenho dor de cabeça, só que não podemos exagerar, porque não temos receita hospitalar, né? Não temos a consulta, então é só aquela coisa de atenuar, para não ser igual e não ter nada, estás a perceber, né? Então nós sensibilizamos também a nível do bairro para que as pessoas aproveitem esses dias, né? Para poder fazer o seu estoque de medicamento, assim como alimentação, porque de quarta-feira até domingo ou até sexta-feira são dias que a pessoa fica em casa, não pode circular, então não sabemos até onde vai essa situação. Então já o cidadão moçambicano ou nossos munícipes já sabem que esses dias úteis para nós, né? Diria assim, então dá para fazer alguma coisa que tenha a ver com a nossa família. Por outro lado, há escassez de medicamentos nas farmácias públicas. Há quem se dirija às farmácias privadas com a devida orientação médica e ainda assim torna-se complicado. Não está fácil. Eu já estava no próprio hospital mesmo. Não consegui nenhum. Então, ontem, lá na Avenida da Angola, que lá consegui alguns. Mas tenho falta de alguns documentos também para concluir a medicação. Sim, a receita nesse caso. Agora vou à farmácia nem na ver se consigo alguma coisa ou não. Não é fácil, mano. Não é fácil. Mas vou lá tentar ver se eu consigo. Vou lá tentar ver se consigo alguma coisa. Não está a fazer automedicação? Não estou a fazer. Eu tenho a minha senhora de baixa. Ela está de baixa lá no Hospital Geral de Mafalano. Então pediram esses medicamentos. Então, consegui os essenciais, mas falta alguma na receita.
para ver se consigo completar a receita. Sim, sim, sim. O hospital diz que não tem, ou as farmácias públicas não têm lá no hospital. Não tem mesmo, não tem. Yeah. Andei no centro de saúde de Plana Caniço, também fui lá, não apanhei, mas vai lá na ID. Agora estou aqui, vou tentar ver lá do outro lado. Dizem que não tem. Exatamente isso que vai dizer. Não tem estoque. Está difícil repor o estoque. Ela sofre de diabetes e por essa razão foi em busca do medicamento mediante prescrição. Foi receitado, sim. Eu uso esse medicamento. Diabetes é uma doença que dizem, não é? Até agora nos dizem que é incurável. Então, uma das coisas de manter o açúcar baixo sem usar a insulina é esse comprimido. A mulher explica que a ruptura de estoque de fármacos não é de hoje, embora o atual cenário que se vive no país possa estar a contribuir na procura acirrada por medicamentos sem instrução médica. Nessa altura, nas farmácias, deve estar um pouquinho difícil, como tudo está sendo difícil. Porém, a gente vai se virando, não é? E é isso que estava a dizer, que já esteve este ano difícil. O estoque tinha rompido este ano. Fora desta situação que estamos a viver. Houve ruptura do estoque este ano. Eu senti porque sou usuário desses medicamentos, por ser diabética. Então, não sei o que é que isso vai ajudar. E entende que não há problema quando a medicação é feita com base nas recomendações anteriores sobre a doença em questão. A automedicação tem que ser baseado naquilo que é a experiência dessa pessoa no tratamento da sua doença. Porque se a pessoa sabe que o médico, e neste momento não pode ir para o hospital, mas ela tem o acompanhamento em tempos normais, de como deve cuidar da sua saúde. Deve seguir isso mesmo, cuidar da sua saúde dessa maneira. E a automedicação, isso eu entendo, alguém que nunca foi para o hospital, ouviu de outras pessoas que, sabe, para passar essa coisa aqui, você toma tal. E a pessoa vai se automedicando. Mas se uma pessoa tem ido para o hospital, a questão é que neste momento está sendo difícil, tem que seguir as instruções que já teve do seu médico antes e tomar de acordo com essa orientação. Emelda Buene é técnica de farmácia e lida com a alta demanda em dias de normalidade. Ela indica, a título de exemplo, alguns casos que devem ou não merecer a dispensa dos antibióticos. Tem sido um pouco difícil. O fluxo diminuiu, partindo das receitas, porque tenho recebido pacientes que vão à farmácia, não atendem, mas não demoram. Então recorrem muito mais à farmácia. E neste caso, não tem certas patologias que a gente ajudamos. E tem outras que não tem como a gente ajudar. No caso de gripe, podemos dar uns suplementos. No caso de vitamina C, recorremos muito mais para a vitamina C. Mas noutros casos de malária, é necessário fazer os exames. Então, não está fácil. Uhum. E quanto ao abastecimento, né, dos medicamentos, esses dias, como não havia paralisação dos transportes, tivemos um pouco de rótulo. Mas vamos repor assim que as coisas voltaram ao normal. Tem que ter a receita. Os antibióticos saem com a receita. Sem a receita, a gente não dá. Então, é nesse caso. Porque tem casos que é necessário o paciente tomar o antibiótico. Aconselhamos ao mesmo ir ao hospital para ter a receita e aí consigamos dispensar.
Já no caso de doentes crônicos, tem uma receita que apresentam aos técnicos e usamos aquela receita para dispensar. O doente crônico, todo mundo sabe que não pode ficar sem medicamento. E nessa situação, ajudamos. Nos baseamos com a receita do mês passado. E há casos que a receita usa durante os 6 meses, que é o trimestre. Sim. A técnica aponta uma das consequências do uso de antibióticos sem a recomendação médica, como é o caso da resistência antimicrobiana. O antibiótico acaba provocando resistência ao organismo. Já quando vai ao hospital, o médico volta a prescrever, só porque o paciente veio com aquela aflição, quer o antibiótico X. E nós, com essa situação, acabamos dando. Isso é errado, na verdade. Quando já vai ao médico, voltam a prescrever o mesmo antibiótico. Aquilo acaba não resultando no organismo, provocou resistência. É por isso que agora, mesmo com essa situação, o antibiótico deve sair com receita e aconselhamos com que eles vão ao hospital. As autoridades sanitárias na província de Sofala manifestaram recentemente a sua preocupação em relação aos crescentes casos de automedicação. Antimicrobianos está acelerando esse processo. Em muitos lugares, os antibióticos são usados em demasia e de forma indevida em pessoas e animais, sendo muitas vezes administrados sem supervisão profissional. Exemplo do uso indevido inclui utilização de antibióticos por pessoas com infecções virais. Por exemplo, o paciente tem uma gripe, não é? Vai à farmácia privada, ele tem gripe e a farmácia dispensa um antibiótico. Então, ali vamos submeter o nosso organismo a um fator que não é o exato para tratar aquela patologia. Então, quando o paciente precisar realmente daquele antibiótico, o organismo já reconhece, a bactéria já reconhece e não vai surtir nenhum efeito. Tem que ser consciente. Cada um de nós aqui não pode sair da sua casa e ir adquirir antibióticos sem receita médica. Nós temos que colaborar, contribuir para que não haja este uso massivo e irracional dos antibióticos. Então, a população tem que estar consciente com relação a isso. Alguns estudos indicam que fatores econômicos, políticos e culturais têm contribuído para o crescimento e a difusão da automedicação no mundo, tornando-a um problema de saúde pública. Mais disponibilidade de produtos no mercado gera maior familiaridade do uso leigo com os medicamentos. O Contacto Direto vai observar uma breve pausa. Voltamos já.